Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque vamos para os lançamentos de outubro, que meus amigos, a parada começou a ficar sinistra. E quando eu digo isso, por conta de muitos lançamentos insanos, mas também porque é o mês aí do Dia das Bruxas, né? E já começa os lançamentos mais voltados para o terror, que a gente vai ver algo bem interessante este mês. Inclusive aqui no canal que a gente já está preparando algumas ideias aí para conteúdos, né, voltados para este tipo de tema. Então fica ligado no canal, ativando o sininho e claro, deixando aquele like top e se inscrevendo no canal. E claro, vamos ao vídeo. E o mês já começa com uma insanidade, um dos filmes mais aguardados do ano, visto que o primeiro filme fez uma grana absurda por ser um filme mais 18 e com uma proposta um pouco diferente, que é o filme Coringa, Folia A2, que seria a sequência do filme Coringa de 2019, se eu não me engano, que traz como protagonista, né, o próprio Coringa, claramente vivido por Joaquin Phoenix, que nessa sequência vai estar acompanhado de Lady Gaga, que interpreta Harley Quinn, né, que teve ali a sua história de origem, né, alterada em alguns momentos ali, visto também o que a gente já teve do próprio Coringa no filme, né, anterior. Então a história de origem dos dois personagens teve ali, sim, algumas alterações, mas até certo ponto a gente não sabe o quanto foi alterado, né, porque claramente a gente não assistiu o filme, mas logo mais a gente já vai saber, trazendo então, né, essa questão aí toda do Coringa, que se junta agora com a Arlequina e, claro, né, vão ter aí muitas coisas interessantes para fazer. Um alerta aí que eu tenho que dar aqui para vocês é que o filme tem algumas pitadas, né, de musical, mas não sabemos ao certo qual é o intuito disso tudo. Mas pelo que a gente vê, vai ter mais a ver com essa loucura dos dois personagens. Então vamos conferir Coringa Folia A2 agora já no começo do mês. E um filme que é lançado direto para o streaming esse mês é o filme A Hora do Vampiro, que é um remake de Os Vampiros de Salem, de Stephen King, né, que é a adaptação original. E que nesse remake vamos ter um orçamento um pouco menor, por isso ele vai ser lançado direto para o streaming. E neste longa vamos ver, né, a história sendo contada novamente, trazendo aí o próprio aspecto, né, que faz esse terror ser tão clássico, onde Benjamin, um escritor de sucesso, retorna para sua cidade natal, onde tem ali uma casa meio que mal assombrada, onde ele acredita que a casa está cercada por espíritos maus e homens peculiares. E então decide, né, meio que fazer uma história sobre isso. Mas após a casa ser adquirida por mais uma pessoa, alguns eventos começam a acontecer novamente na cidade. Algumas pessoas acabam morrendo por anemia e coisas do tipo. Então vocês já, né, notam aí por onde vai essa história. Inclusive uma das motivações para que Benjamin, né, retorne ali para fazer essa história é que ele acredita que a casa também tem uma criatura na qual ele viu quando tinha apenas 10 anos, e agora ele tem que convencer as pessoas de que ele realmente não está louco e alguma coisa está acontecendo ali dentro da casa e tem a ver com tudo o que acontece na própria cidade de Salem. Então vamos acompanhar isso também já no comecinho do mês, então fica ligado aí. E um filme que teve uma estreia meio estranha, se a gente pode chamar dessa forma, porque teve uma pré-estreia para algumas pessoas, principalmente da mídia, mas algumas outras conseguiram acesso e coisas do tipo, e o processo de lançamento ficou meio confuso, mas na parte da divulgação mesmo de lançamento, acontece agora no dia 10 de outubro, que é do filme Robô Selvagem, a nova animação da DreamWorks, que traz aí uma perspectiva um pouco diferente, onde um robô ainda não inicializado acaba indo parar em uma floresta, e ao explorar a floresta e, claro, se identificar ali no meio ambiente, ele acaba, né, meio que tendo ali uma empatia com os animais.
e então sendo ali uma espécie de Mowgli ou Tarzan ou coisas do tipo, só que no robô, né? Então ele vai aprender e crescer com os animais, então por isso Robô Selvagem, trazendo esse contraste entre, né, a natureza, a tecnologia, visto que as duas coisas podem, de algumas maneiras, trabalharem juntas. Enquanto uma existe, a outra não tem que deixar de existir, basicamente. Uma crítica social também é vista ali no filme, e muita gente que assistiu gostou do filme, principalmente por conta do arco envolvente, né, puxado ali um pouco mais pro drama, e também por conta do arco de fechamento, porque aparentemente o filme tem duas partes ali que podem ser consideradas diferentes, né? Mas eu ainda não sei porque eu não assisti o filme. Mas já fica aí a recomendação de uma animação insana que pode chamar aí a atenção da galera e principalmente do Oscar. E claro que repleto de filmes de terror seria o mês de outubro. E também, né, uma sequência estava programada para este mês. O filme Sorria 2 também lança agora no mês das bruxas, trazendo aí a sequência do primeiro filme, que foi aí um certo sucesso, né, na bolha da terrorsfera, trazendo ali algumas coisas interessantes, onde uma maldição acaba passando de pessoa para pessoa após uma pessoa ver a outra, né, meio que se suicidar com um sorriso no rosto. Marca essa que ficou muito conhecida aí, né, e virou memes por todo o canto da internet na época do lançamento do filme, o que angariou muitos fãs e, claro, essa sequência, que na minha visão não precisava, até mesmo porque eu não curti tanto o primeiro filme, mas uma galera aí gostou demais. Só que eu não gostei porque traz muitos clichês, principalmente dessa maldição que passa de pessoa para pessoa, porque isso a gente já viu em outros filmes, como Corrente do Mal, que realmente popularizou isso. Então muitas coisas a gente vê que esse filme aproveita. Claro que tem ali o aspecto, né, visual um pouco mais gore e também mais impactante da pessoa sorrindo, fazendo uma coisa horrenda, né, uma coisa hedionda, mas ainda assim traz ali, né, algumas coisas que a gente já viu em vários outros lugares. E aqui a novidade é que o próprio, né, a própria maldição acaba alçando um voo um pouco maior, após meio que perseguir uma estrela pop que tem aí milhares de fãs, a cantora Sky Riley, que pode realmente trazer aí consequências impactantes para o mundo, mas ao meu ver eles vão acabar deslizando no final, né? O cataclisma, né, se a gente pode chamar dessa forma. Então parece ser uma proposta bem diferente e interessante por tentar avançar ainda mais nessa franquia, levando a mais histórias e também aprofundando a mitologia. Fora que vai tentar trazer essa expansão, né, da própria maldição, mas o que a gente, né, tem que ver é quando o filme lançar. E Sorria 2 chega no dia 17 de outubro. Então cuidado ao ir no cinema e rir demais. E também é neste mês que vamos ter aí um filme de super-herói muito aguardado, sendo o terceiro filme da franquia, que muita gente se perguntava, né, por onde andava. Mas aparentemente a Sony não vai deixar esse osso. E com certeza Venom, A Última Dança, ou como eu prefiro no original, The Last Dance, chega no dia 24 de outubro. Trazendo novamente Ed Brock e também o próprio Venom, né, o simbionte obscuro basicamente. E agora eles vão ter que enfrentar um desafio muito, mas muito maior do que os anteriores, pois agora a raça, né, dos simbiontes acaba descobrindo um sinal vindo da Terra, sinal esse que a gente viu no filme anterior, e isso daria então o estopim, né, o pontapé inicial para que seja feita, né, uma iniciativa dos simbiontes para invadir e tomar o controle da Terra.
o que pode significar aí basicamente, né, na extinção dos humanos, porque a galera, né, se alimenta dos humanos. Então pode ser bem perigoso e, claro, talvez seja a última vez que vemos Ed Brock, vivido por Tom Hardy, e o próprio Venom nessa empreitada, assim, que pode significar o fim desses dois. Repleto de cenas icônicas, né, que a gente já viu aí rodando a internet, principalmente a cena do cavalo. Muitas coisas se falam sobre o realismo de algumas coisas, mas, meus amigos, vocês estão assistindo um filme de um simbionte que toma o controle de um ser humano. Vocês querem realismo? Tá no filme errado. Aqui a gente quer ver brigação, lutaria e, assim, loucuragem. E é isso que provavelmente Venom, a última rodada, vai nos proporcionar. Que sensação é essa, Ed? Que sensação? Parece que eu não tenho mais problema na vida! Não! Acho que você quebrou meu pé. Ed, me dá mais dinheiro aí. E agora um dos grandes filmes do ano, um dos grandes filmes do mês, mas mais do que isso, um dos grandes filmes do cinema e também na vida de Francis Ford Coppola. O filme de sua vida, Megalópolis. Um filme que está em construção há praticamente 40 anos na mente do próprio Coppola, que teve que financiar esse filme por não ter aí um apelo comercial e pelos estúdios recusarem, né, fazer esse filme. Então por isso ele teve que bancar do próprio bolso essa obra que ele está tentando, né, colocar no mundo. Essa obra provavelmente vai dividir águas ou não, pois muitos estão colocando esse filme como um filme evento, assim como aconteceu com Matrix, com o próprio filme O Poderoso Chefão de Coppola, ou até mesmo Cidadão Kane, que mudam a história do cinema como um todo. Visto também que pode mudar a carreira do Francis Ford Coppola, que já, né, como se não bastasse ser tão grande, ele ainda pode ser maior, sendo um visionário do cinema. O filme vai trazer aí um aspecto totalmente diferente das obras do Coppola que você já viu por aí, focado praticamente, né, em muitos momentos com CGI, né, o famoso efeitos visuais de computação gráfica, né, basicamente. Trazendo uma perspectiva onde Nova York, após ser atingida por uma grande destruição em massa vindo de um asteroide, está repleto, né, de caos e destruição. E agora a cidade vai ter que passar por uma nova reconstrução, pois o nome dela já é um outro, né? A cidade de Nova York, agora intitulada de Nova Roma, que está, né, com o seu poder dividido entre duas figuras muito poderosas. O figurão e arquiteto César, que é interpretado aí pelo ator Adam Drive, e também o prefeito da cidade, Cícero, interpretado por Giancarlo Esposito. E não é só esses grandes nomes que tem no elenco, porque tem uma galera assim insana. Por isso pode ser sim um dos grandes filmes da história. E assim, eu nem vou começar a citar todos os atores porque é uma insanidade e eu ficaria só citando atores incríveis aqui e seus papéis. Mas enfim, o filme vai trazer então esse futuro distópico onde a cidade está realmente dividida, né, se transformando aos poucos, onde um está querendo reconstruir a cidade de uma forma totalmente nova, moldando a sociedade, né, de várias outras formas do que a gente tem como uma utopia, e o outro quer manter as coisas como são, né, meio que ali, meio, né, naquele jeitinho que vocês estão ligados, né, com corrupção, armadilhas e todas essas coisas aí que temos no nosso mundo atual. Já, como eu disse, o outro quer um futuro melhor com expansão e também utilizando muita tecnologia. Inclusive, uma delas é a tecnologia que pode controlar o tempo e o espaço, e que aparentemente vai ser o estopim dessa treta toda. Megalópolis promete ser aí uma ideia, basicamente uma experiência, além de ser um filme, trazendo muitos conceitos da própria Roma, antes de ser um império, né, naquele momento da expansão mesmo, onde Roma era uma cidade e se tornou um império romano. E essa é a visão, né, da nova Roma que pode ser criada. Então o filme vai ter aí muitos momentos sociais, políticos e também, né, na própria questão da distopia se transformando em utopia, trazendo uma crônica, né, da própria realidade, com discussões vivas desde
da própria Roma, como eu disse, e fazendo críticas à própria sociedade em que temos hoje, que praticamente já deu errado, né? Então essa é a vibe que vamos ter em Megalópolis, um filme de Francis Ford Coppola que faz 9 anos que não lança um filme novo que ele estava produzindo. Esse aqui, ele pôs a mão e a vida dele nesse filme. What is their time? Wait. Go. Francis Ford Coppola's Megalopolis. E temos mais um filme de terror para fechar aqui o mês, mas não o último filme que eu vou falar, espera aí, porque vamos ter Não Solte, um filme que lembra alguns aspectos de Bird Box e também o próprio Um Lugar Silencioso, mas com um aspecto um pouco mais voltado para o terror, ainda mais, sendo esse um thriller psicológico, situado também em um mundo pós-apocalíptico, mas aparentemente o que vemos não é um futuro pós-apocalíptico de criaturas, né, que vindas do espaço ou coisas do tipo, pelo menos não é o que dá a entender pela história que eu vi no trailer, mas sim algo mais demoníaco, se a gente pode chamar dessa forma, onde uma mãe e seus 2 filhos têm que ficar presos a uma casa. Eles não podem se soltar de uma corda que eles colocaram ali na casa para conseguir achar o caminho de volta, porque senão as criaturas os capturam. E é isso que a mãe deixa bem claro, que eles não podem soltar de forma alguma essa corda, fazendo uma alusão à própria maternidade em alguns momentos, pelo que eu entendi, onde a mãe está tentando realmente proteger os filhos, mas não contando o que tem lá fora, simplesmente mantendo eles ali dentro e falando para eles não soltarem a corda de forma alguma, que senão alguma coisa vai acontecer. Mas nesse âmbito de proteger, ela não conta o que realmente pode ter lá fora, o que ocasiona no questionamento, né, dessa ideia de que ela está mantendo eles ali porque sim. Então um dos filhos acaba meio que se rebelando por conta dessa ideia, após ele acabar tendo a sua corda rompida e que nada aconteceu, né? Nada de sério pelo menos. E pelo menos até aquele momento, porque a parada começa a ficar sinistra depois que as criaturas começam a assolar a vida deles. Então o filme traz uma perspectiva diferente, mas ao mesmo tempo familiar. Então vamos esperar para que esse seja uma boa adição e que se torne, né, um dos gêneros aí que pode ser sim mais explorado. Então fica na guarda porque só chega no final do mês, hein? We're the world now. Heaven is here. E para fechar o mês temos um filme de romance que traz aí um aspecto que eu lembro também, aquele filme Histórias de um Casamento, que tem a Adam Driver e a Scarlett Johansson. Então, é essa vibe que me passa, né, essa história aqui, onde vamos ver um drama familiar de um casal pouco provável. Estou falando do filme Todo o Tempo que Temos, que vai trazer então esse casal pouco provável, vivido por Andrew Garfield e Florence Pugh, que vai trazer aí um drama, né, com um romance, como eu já disse, que é construído após a personagem de Florence Pugh, Almut, atropelar Tobias, personagem de Andrew Garfield. E eles acabam se conhecendo no hospital após, né, Tobias acordar desse acidente. E essa praticamente foi a melhor coisa que talvez tenha acontecido na vida dele, pois por conta desse fato, eles começam a se aproximar cada vez mais, deixando ali, né, a vida deles anterior meio que, né, esquecida e vivendo um futuro. E isso é o que vai interferir na história deles, vivendo o que pode ser o futuro e também, né, em alguns aspectos, o que eles estão, né, vivendo naquele momento no presente, visto que eles estão contando para a filha deles como eles se conheceram e como foi a trajetória, né, até aquele momento, passando por poucas e boas, doenças e, claro, infelicidades, dúvidas e também dificuldades, coisas que existem em um casamento, trazendo aí basicamente o que é viver em um relacionamento, não só, né, de um casal, mas de duas pessoas distintas, né, diferentes, que podem sim encontrar o amor. O filme vai trazer aí esse romance que tem uma roupagem mais dramática,
mas ainda assim não deixando nada a desejar para o que vamos ver aí talvez no filme. E como eu disse, lembrando muito Histórias de um Casamento, que foi aí um dos filmes mais comentados na época. Então já fica aqui duas recomendações, um para que você fique, né, até o final do mês aí esperando esse filme, e outro para assistir, né, e entrar na vibe já com Histórias de um Casamento, que também é um filme excelente. I'm guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. E bom, esses foram os destaques do mês de outubro, mas não é tudo. Então DJ, aumenta o som para os outros lançamentos que chegam ainda este mês no mundo dos filmes. E bom pessoal, então agora sim vai chegando ao final aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, comente aí o que você vai assistir esse mês, tem filme de herói, tem filme de terror, tem filme no streaming, tem filme de romance, tem filme para todo mundo. Então deixa aí nos comentários o que você pretende assistir no cinema esse mês, belezura? Então agora sim, eu vou deixando aqui duas recomendações, como a nossa playlist de filmes de terror, né? A nossa playlist Clube do Terror, para comemorar aí o mês das bruxas, e também a nossa playlist de lançamentos do mês, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!